Fala galera, beleza? Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como ler e editar um arquivo em TXT através do VBA. Essa é a forma mais simples e rápida de se fazer isso. Não estou dizendo que é a melhor, mas sim que é a mais simples. Há outras formas também. Vou abrir um arquivo em TXT então e vou escrever aqui, por exemplo, Israel, Brasil e Japão, tá? E vou salvar esse arquivo. Então eu vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho, eu vou chamar esse arquivo de arquivo mesmo, tá? Perfeito. Agora eu vou acessar o Excel, vou entrar no VBA e vou habilitar uma referência. Então ferramentas, referências, e vou procurar pela referência chamada Microsoft Scripting Runtime. Essa biblioteca aqui, ó, ela é responsável por fazer com que eu trabalhe com arquivos e pastas do Windows, tá? Já falei sobre elas em outros vídeos aí. Vou inserir um módulo e vou criar uma macro chamada ler txt. A macro é ler txt, mas iremos também escrever. Então vou declarar uma variável chamada fso, que vai representar essa biblioteca que eu acabei de habilitar. Então scripting.filesystemNobject. Uma outra variável chamada arc, que vai representar o arquivo em TXT. Então scripting.teststream. TestStream. Aqui. E uma terceira variável chamada caminho, que vai representar o endereço do arquivo, que é uma string. Então vou atribuir valor à minha variável caminho. Então a minha variável caminho vai representar o endereço do arquivo, esse arquivo aqui mesmo. Eu vou abrir isso daqui pelo Windows Explorer, porque aí eu consigo chegar até o meu arquivo aqui, ó, e copiar o caminho dele. Então cliquei em copiar e vou colar aqui. Perfeito. Primeiro passo: instanciar os objetos. Set fso é igual a new scripting.filesystemNobject. Segundo passo, vou instanciar agora a variável arc. Então set arc é igual a fso, que é a minha biblioteca, ponto open test file. E aqui eu vou passar alguns parâmetros para esse arquivo. Primeiro, o parâmetro file name é o caminho do arquivo, representado na variável caminho. Segundo parâmetro, ele pergunta para mim qual que é o modo do arquivo. Tem 3 modos, eu vou explicar para você cada um deles. Por padrão, é esse aqui, ó, for reading. Se eu não escrever nada, ele vai assumir que esse é o que está escolhido, tá? Então, for reading, vou deixar ele ali. E agora eu quero exibir os valores que estão naquele arquivo em TXT. Então, eu tenho aqui meu arquivo em TXT, vou deixar ali em cima. Vou deixar aqui para você observar. E eu quero exibir os dados desse arquivo na minha janela de verificação imediata. Então, debug.print arc.readAll. Esse método, na hora que eu executar, ele vai trazer para cá as respostas. Perceba que a palavra Japão veio errado esses caracteres. Isso é por conta do formato da codificação dos caracteres. Você vai clicar em arquivo, salvar como, e aqui embaixo tem codificação, tá UTF-8, tem que estar no formato ANSI. Você clica em salvar, ok, sim. Ao fazer isso, na hora que você executar novamente essa macro, ele vai trazer já no formato correto, tá? Então, se acontecer esse problema, tem que ir lá e salvar o teu arquivo em TXT naquele formato. Perfeito. Eu quero escrever alguma coisa no meu arquivo, então. arc.write. E aqui eu vou escrever o texto. José, tá? Quando eu executar isso daqui, repare que deu erro, modo de arquivo incorreto. Por quê? Porque ele está no modo for reading, que é somente leitura. Então, se eu quero escrever alguma coisa, eu vou pegar o modo for writing, tá? For writing. Vou pausar a macro,
Vou executar de novo. Executou, não deu erro. Vamos fechar esse aqui, já tá, esse arquivo aqui, abrir de novo. José, tá? Tá, e aí? Eu quero escrever embaixo dos que já estavam. Repare que ele apagou tudo e escreveu no lugar. Como é que eu faço para escrever embaixo? Então, José, Israel. Vou salvar esse arquivo, tá? Se eu quero escrever, anexar dados, eu vou marcar aqui, ó, for appending. Esse é o modo do arquivo agora, appending, anexar, tá? Aqui eu vou escrever Pedro. Na hora que eu executar esse código agora, ele vai escrever Pedro. Porém, perceba que ele escreveu no lado, tá? Ele simplesmente continuou. Eu quero escrever embaixo. Como é que eu faço para escrever embaixo? Eu tenho que botar aqui, ó, uma linha antes. Então, arc.writeBlankLines. Vou colocar o número 1, porque eu quero escrever uma linha em branco. Então, ele vai escrever uma linha em branco e na sequência vai escrever Pedro, tá? Então, eu vou dar um play e vou abrir esse arquivo. Agora sim escrever o Pedro embaixo. Perfeito? Bom, eu quero escrever aí todos os meses do ano. Então eu vou declarar uma variável de as integer e vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vou comentar for i igual a 1 até o 12, tá? Vou escrever uma linha arc.writeBlankLines para escrever uma linha e na sequência arc.write. Quero escrever o mês do ano. Vou utilizar a função monthName, o mês como um número. Eu vou colocar a variável i, tá? Eu vou dar um play. Então eu dei um play. Ah, tá, eu tenho que dizer quantas linhas eu quero colocar em branco. Então, o argumento é obrigatório. Vou dar um play, tá? Ele escreveu aqui todos os meses do ano, tá? De janeiro até dezembro. Vou apagar de novo esses meses e vou dar um salvar. Agora, se eu não colocar esse parâmetro aqui, ele vai executar. Vamos abrir, porém vai colocar tudo junto, os meses, um ao lado do outro. Perfeito? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta aqui embaixo o que você achou e não esquece de apertar o like e se inscrever nesse canal. Isso ajuda o nosso trabalho.